Olá pessoal, Cardápio WTN hoje apresenta para vocês uma das associações mais prestigiosas do Brasil. É a Associação do Prato da Boa Lembrança. Como é que funciona essa associação? É uma associação prestigiosa no Brasil. Eles avaliam teu restaurante, serviço, cozinha e, sobretudo, a alma, os sabores que são proporcionados naquele restaurante. Eu me orgulho de fazer parte desses 80 restaurantes no Brasil inteiro. Então, o prato que eu associei esse ano, 2007, é um prato à base de camarão VG fungo fresco, ele é servido numa casquinha de parmesão. É uma receita um pouquinho elaborada, mas simples na execução. Vamos ver juntos os ingredientes que compõem essa receita. Caldo de vegetais, cebola picada, alho picado, camarão pequenos, camarão VM, fungo, champignon frescos, um pouco de manteiga, arroz carnaroli, o arroz indicado para fazer os risotos, um pouco de azeite de boa qualidade, vinho branco seco, salsinha, ervas, grana padano. Primeiro passo é fazer a casquinha de parmesão. Eu tenho aqui um ralador, vou colocar pedaços de parmesão. É o seguinte, pode ser, esse aqui faz em juliana. Aqui pronto o queijo ralado. E vamos numa frigideira teflonada, fria completamente. Vamos fazer um círculo, tá? Com queijo. Temos praticamente polvilhar a frigideira, tá? As primeiras, agora podemos, a gente tem que repetir essa operação para 3, 4, 5 forminhas, 6, depende do que a gente vai usar, tá? Mas a frigideira tem que ser sempre ou fria ou morna, tá? Tá vendo? O queijo começa a derreter, tá? Vamos abaixar um pouquinho o fogo. Não pode ser muito forte. O queijo vai cozinhar. Vai virar uma coisa homogênea. A gordura que contém o queijo, ele vai derreter e vai ajudar a dar uma estrutura que, esfriando depois, resultará crocante. Quando começa a dourar, a receber uma coloração meio dourada, retira. Nós temos pode ser, se não tem uma cumbuquinha de aço, pode ser uma outra de cerâmica, por exemplo, tá? E vamos tirando isso aqui com a ajuda de uma espátula e de uma pinça, tá? Tá vendo como é que... E mantendo por perto um guardanapo úmido e colocar em cima, tá? E tentar dar uma forma de cestinha, tá? Fazer uma leve pressão e deixar alguns minutos até a cestinha se prender. Tá? Vamos deixar aqui do lado. Próximo passo, vamos saltear os camarões para deixá-los prontos. Por que isso? A gente acrescenta os camarões só no final da receita. Por quê? Porque o camarão é um crustáceo muito sensível e cozinha muito rapidamente. Então não aguenta, por exemplo, o tempo de cozimento do arroz, que será de mais ou menos 20 minutos. Bom, um pouquinho de azeite de boa qualidade.
e são um perfume de alho, pouquíssimo. Vamos deixar dourar e vamos acrescentar os dois camarão. Primeiro esse aqui grande, que eu já limpei pelas costas, tirei o intestino, a tripa. Vou usar 3 camarões, tá? E metade desse aqui, mais ou menos, tá? Camarão pequeno você encontra ou na peixaria ou pode usar aquele congelado também. Aqui. E só deixar cozinhar de um lado e do outro, levemente, um pouquinho de sal, pimenta do reino moída na hora e só um pouquinho de vinho branco, tá? Para deixar. Isso aqui está pronto. Vamos deixá-lo agora numa vasilha. Do lado, a gente coloca do lado para depois acrescentar mais tarde para o nosso risoto. Deixar ele aqui. A parte mais importante do risoto consiste na brillatura do arroz. Então vamos começar numa panela quente, um pouquinho de azeite de boa qualidade, cebola, vamos um pouco de alho, nesse caso, por exemplo, vamos usar os cogumelos, tá? Cortado em pedaço grande, por isso que vamos acrescentar agora junto com arroz, tá? Temos que prestar atenção para que o fundo, a cebola e o alho não queimam até brilhar o arroz, tá? Vamos mexendo sempre. Por que essa operação? Porque o calor externo tem que torrar os âmidos externos do grão de arroz, tá? Quando tiver, a gente já vê que tá bem quente. Vamos acrescentar uma taça mais ou menos de vinho branco, tá? Isso. Cheiroso. Muito bom. E a gente dá para ver, por exemplo, da brillatura do arroz, que ele fica só com um coraçãozinho branco. O resto é tudo tipo transparente, gelatinoso. Deixar evaporar um pouquinho esse vinho. Dá uma salgada. Mas não muito. O vinho já está evaporado. Vamos começar a molhar com caldo de vegetais. Tá? E temos que ficar sempre cuidando da nossa panela, do nosso arroz, tá? Do risoto. O risoto não pode abandonar nunca. Tem que ficar sempre lá vigiando. Por quê? Porque temos que estar sempre controlando a hora que precisa acrescentar mais líquido, tá? Ele não pode cozinhar nem muito seco e também não pode cozinhar nem muito úmido,
muito molhado de caldo. Ó, continuamente tem que rolar, hidratar, por isso que não pode sair de perto, tá? Como resseca, tem que acrescentar novamente o caldo e deixar cozinhar. Vamos esperar ainda um pouquinho. Você está se perguntando quando entra o camarão? Quando entra o camarão? Quase no final. Por quê? Porque nós já demos um choque no camarão. Então já está praticamente cozido. Tá? Cheiroso. Enquanto isso, vamos preparar um pouquinho de salsinha picada, tá? Para acrescentar depois no final. Bem fininho. Opa. Bom, ele está quase pronto. Faltando 2 minutos para finalizar, a gente acrescenta o camarão que tinha cozinhado logo no início. E deixando sempre os maiores para depois decorar. Um pouquinho de salsinha. Vamos desligar o fogo. Uma manteiga. Tá? Uma colher de manteiga de geladeira ou temperatura ambiente, uma generosa ralada de parmesão. Energicamente, tem que bater mesmo, dar uma mexida energicamente. Tá vendo como é que ele vira cremoso? Isso. Bello cremoso. Termina, finaliza o prato com aqueles camarões que a gente tinha salteado no início. Uma guarnição e a última ralada de queijo. Prato da boa lembrança, risoto de camarão com fungo. Viu como é que foi simples fazer? Foi fácil. Cardápio WTN termina por aqui hoje. Pode acessar a www.boalembrança.com.br e também não esqueça de acessar nossa seção de extra e outros links. Tchau!